Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Obrigado a você que está toda semana aqui comigo nesse papo. Se você estiver ouvindo o Rabiscos pelo Spotify, vou pedir para deixar 5 estrelinhas, que ajuda muito a gente. Não custa nada, é de graça. Se estiver ouvindo pelo Deezer, pelo Amazon Podcast, enfim, qualquer plataforma que estiver ouvindo, favorite a gente, que fortalece o nosso corre. Lembrando que esta semana eu vou estar na Flip, então provavelmente trarei matéria da Flip, eu e a Jéssica Balbino, vamos fazer um vlog da Flip, nós estaremos com os nossos gravadores lá, andando nas mesas, participando dos eventos, e a gente vai gravando as nossas impressões, então depois a gente vai trazer um episódio bem legal, com tudo que está acontecendo na Flip 2023. Já é meio que tradição eu estar na Flip, gravando lá e gravando com escritores, mas esse ano a gente teve uma ideia diferente de fazer um vlog mesmo, comentando sobre as mesas, então fica ligado. A partir da semana que vem a gente vai soltar esse episódio para vocês. É isso, sem mais delongas, vamos para o papo de hoje. Hoje já estou enrolando para trazer a Laura aqui, já tem um tempo, você já está vendo o nome dela aí no card, mas a Laura é uma querida, a gente se conhece aí pelo mundo literário, está lançando um livro novo, falando sobre corpo, sobre linguagem, sobre feminismo, sob a lupa do experimentalismo poético. Laura Redfer Navarro, que é escritora, poeta, jornalista, tem a plataforma literária Matrioshka Books em diversas redes sociais. Foi aluna dos cursos Poesia Expandida e do curso livre de preparação de escritores da Casa das Rosas. É isso, está lançando o seu livro, seu lindo livro, O Corpo de Laura. O livro aborda o papel da linguagem no resgate da voz de um eu lírico feminino, ferido desde a infância. O livro faz parte, junto de uma plaquete do mesmo nome, de um projeto de investigação poética premiado aí pelo edital PROAC. Seja bem-vindo, Laura. Oi, Tadeu, queria agradecer pelo convite. Eu sempre fui muito fã, né, do Rabiscos, sempre colecionei, né, as indicações, dos autores que vocês entrevistavam, né, e sempre curti muito, assim, né, sempre me inspirou muito. Então é muito legal eu estar aqui também, né, agora, Tá do outro lado conversando. agora. Fico feliz. Você sempre indicando pessoas legais aqui pra gente também. Acho que a gente até se conheceu por isso. Logo, logo vamos estar juntos na Flip também. Então, quem estiver ouvindo e estiver na Flip, eu e a Laura vamos estar no sarau, organizado pela Cali, poesia que nos sustenta. Só olhar lá nos nossos Instagrams que estão lá as datas. Eu vou também fazer o lançamento da Cali Boreas, que é uma frequentadora aqui do Rabiscos, está lançando seu livro novo, A Tela Finalmente Escura. Vou mediar a mesa dela e depois nós temos o sarau, não ao contrário. A gente tem o sarau, depois eu vou mediar a mesa dela. Vai ser muito legal. Quem tiver na Flip, então, vá lá nos abraçar, tanto eu quanto a Laura. Vamos estar lá declamando poesia. É isso, Laura. Vamos falar sobre o seu livro, então. O que que o corpo de Laura nos conta? Então, esse é um processo, né, que ele surgiu em 2021, né, durante a pandemia. Eu acho que foi num momento bem crítico, né? Tipo, os primeiros poemas surgem num momento bem crítico, que é o final de 2020, começo de 2021, que, né, a gente não podia sair nem nada. Então, eu estava consumindo muito audiovisual, né? Eu estava tendo meu primeiro contato com as obras do David Lynch. E, no caso, né, eu assisti pela primeira vez a série Twin Peaks, né? Que tem uma personagem com o mesmo nome que o meu, né? E comecei a fazer, né, umas brincadeiras poéticas, né, com base no que aquela série estava produzindo em mim e com base, né, nessa brincadeira dos nomes, né? Isso foi algo que eu comecei a fazer logo que eu comecei a assistir a série, inclusive, né? Então tem, inclusive, um dos poemas do livro que chama Os Olhos Azuis de Laura, ele foi o primeiro poema que ele aparece nessa brincadeira, né? É lindo esse poema, aliás. É uma série muito foda, Twin Peaks. A Laura Palmer, né? Quando você falou disso, dessa sua influência, vamos dizer assim, né? A narrativa construída a partir dessa sua experiência com David Lynch. David Lynch que
Ele é até sinal de meme aí, às vezes, né? De ser uma pessoa difícil de entender as suas ideias, aquela coisa que extravasa, às vezes, a compreensão humana, assim. E você traz o corpo no seu título, né? O corpo de Laura. E a gente sabe que o encontro da poesia e corpo é uma vertente que dialoga num tempo que cultua corpos padrões também. A gente tem a arte trazendo discussões aos corpos dissidentes, né? Nisso. Quando você traz isso, né, no livro, você já levanta essa questão. Então, eu parto muito de alguns autores, né, para elaborar essa questão, que seriam principalmente a Helene Sissu, que escreveu O Riso da Medusa. Ela foi uma autora, né, feminista, ela era amiga do Jacques Derrida, né, e ela vai colocar a escrita de mulheres como uma forma, né, de se colocar enquanto voz, né, de romper um silenciamento. A minha ideia de corpo também parte muito das discussões, né, colocadas pelo Deleuze e pelo Guattari. Isso é muito nítido, né, no texto, né? Então, onde eles colocam, né, o sujeito não como falta, mas como potência. Eu tive uma experiência com a esquizoanálise no início desse ano, inclusive, com a Jerusa Zeunis, que é uma professora, escritora, que também é esquizonalista, né? O que é uma E esquizoanalista? Eu não sei. a esquizoanálise, ela é uma vertente crítica à psicanálise, né, que parte da psicanálise, mas que vai propor, né, uma metodologia mais política e mais crítica, né? Então, a grande diferença, né, entre os dois seria que a psicanálise ela colocaria o desejo como uma falta, e para a esquizoanálise, o desejo ele seria a potência, né? Tanto é que o Deleuze, em algum momento, né, ele e o Guattari, eles vão dizer que o nosso inconsciente ele é feito de máquinas, né? De máquinas que produzem desejo. E é curioso isso, você falar dessa premissa para compor o seu livro, né? Porque a poesia, ela chega no mundo de várias formas, né? A poeta, quando cria, ela cria a partir de experiências próprias e às vezes é só um desejo do ato de contar uma poesia, de elaborar, de organizar algumas palavras. O que que você vê de diferença com essa carga psicológica que tem? Dá para perceber nos seus textos, dá para perceber na sua própria vivência enquanto jornalista também. O que que você vê de diferença quando você parte da criação de um livro de poesia com esse tipo de experiência do que simplesmente escrever poesia? Eu sempre quis, né, conceber esse projeto a partir de uma fundação, né, de certa forma política, né, e feminista, mas a partir também, né, de um projeto estético, de uma ideia de um projeto estético que não só se embasaria na minha história ou na ideia de se contar uma história, mas de se pensar, né, o fazer estético, de se pensar o fazer poético, né? E é aí, inclusive, eu acho que entra muito a questão, né, do corpo, né, que, né, para o Deleuze e para o Guattari, eu acho que até para a própria Sisu, se eu não me engano, o corpo ele vai sendo, né, uma construção, né, ele vai sendo uma construção cultural, ele vai sendo uma construção estética, ele vai sendo uma construção psicológica, né, então o Deleuze e o Guattari em determinado momento eles vão dizer, né, inclusive, que você, como sujeito, você não é nada até o momento em que você morre, né, você só é alguma coisa depois que você morre, porque você está o tempo inteiro sendo transformado e transformando, né? Então eu quis partir, né, dessa ideia, né? Porque para além de contar uma vivência, para além de contar uma história, eu queria muito entender, né, como e de onde parte, né, transformar essas histórias esteticamente. E isso foi algo que eu acabei estudando na faculdade, inclusive, né? O meu TCC ele foi sobre esse assunto especificamente, então eu peguei o livro O Martelo, da Adelaide Ivanova. É um livro que vai comentar, né, ele vai comentar um processo, né, de violência psicológica que uma mulher sofre dentro da esfera judicial. Você que é advogado, você deve estar familiarizado com isso, após denunciar um estupro, né? E ao longo, né, do processo, né, de escrever a monografia e tal,
Eu acabei não me limitando só à questão do tema, ou por que que esse tema era relevante hoje, por que que é tão importante que a gente tenha cada vez mais poetas trazendo esse tipo de experiência, né? Mas a forma como ela conta, né? A forma como ela conta é essencial para a gente entender o processo, como ela vai elaborar isso psiquicamente, politicamente, como que ela vai colocar isso, como ela vai colocar, né, formas até de confronto a essa narrativa que oprime ela. Né? Um exemplo nesse livro seria um poema, tem vários na verdade, mas o que eu me lembro, né, que se chama Porca, em que ela vai relatar uma experiência, né, de misoginia por parte de uma escrivã, que meio que tenta encorajar ela a não prosseguir com a denúncia. Isso que consta no livro O Martelo. Esse poema. E aí ela começa a tirar um pouco de sarro, né, dessa escrivã, né? Ela vai sendo meio que negligenciada por essa escrivã, né? Tipo, por que que você tá falando, contando essa história, isso não vai para frente? A personagem, né, ela vai relatar isso com uma certa raiva, né, dessa mulher, inclusive expressando uma misoginia dela, com relação a essa personagem. Tanto é que ela chama ela de a porca, né? Julga o jeito que ela se veste e tal, mostrando também a complexidade dela, né? Enquanto sujeito dentro, né? Dessa narrativa, dessa esfera, mostrando que ela pode ser multifacetada. Então, ela é vítima de um abuso, ela é vítima de uma misoginia muito intensa dentro do sistema penal, mas ao mesmo tempo ela também reproduz isso de certa forma, né? Então eu acho que a Adelaide ela foi genial, né, ao trazer, né, esses elementos, né, do cotidiano, essa ideia da mulher porca, né, uma coisa que a Jéssica Balbino, inclusive, fala muito a respeito, né, desse estereótipo. Esse acaba sendo, né, o jeito dela de contar essa história do jeito que ela quer contar, né, o jeito que ela quer contar, do jeito que ela gostaria que fosse, entendeu? Então ela não está só relatando algo que aconteceu, ela está transformando aquilo esteticamente. E isso foi algo que sempre me interessou, né? Essa transformação estética, né? Eu sempre entendi isso como um ato político também, né? O processo de criação, né? O processo de criação, a escolha das palavras, tudo para mim, né? Isso sempre foi algo que me chamou muita atenção, que eu quis investigar no caso, né? Eu lembro que na faculdade tinha um professor que falava uma frase do Deleuze, que é um conceito é como tijolo, ele pode ser usado para construir um tribunal ou pode ser jogado através da janela, falando do conceito em si. E você falando, você citou a Jéssica, que é uma querida amiga, e a Jéssica, ela é uma militante hoje que elucida muitos pontos sobre a gordofobia. Ela tem um corpo dissidente, ela fala sobre corpos dissidentes e eu aprendo absurdamente com ela. Quando você fala, Laura, dos corpos e você fala do feminismo, eu sinto também, às vezes, um racha dentro de alguns movimentos. Quando envolve o corpo ele parece que é mais um tabu do que outras coisas. Eu acho isso curioso. Eu converso isso muito com a Jéssica, às vezes dentro de um cenário que se discute um racismo, dentro de um cenário que se discute algum tipo de discriminação, ou a transfobia, ou a homofobia. O corpo parece que sempre tem um outro lugar de discussão, né? Às vezes a Jéssica fala, olha, isso que a pessoa tá sofrendo, além de racismo, é gordofobia. E às vezes as pessoas falam, não é gordofobia, isso não tem nada a ver com gordofobia. Então, eu acho que é um conceito que merece tanta atenção hoje para a gente conseguir discernir e, ao mesmo tempo, respeitar e inserir, né? Então, a Jéssica, por incrível que pareça, eu sou apaixonada pelo trabalho da Jéssica. Eu acho que ela foi uma das primeiras pessoas que me introduziu a essa ideia de corpo, a pensar o corpo dentro da escrita, dentro da poesia. Eu lembro de uma entrevista que ela fez com a Malu Jimenez, que também é uma outra pesquisadora nessa linha. Uma Lu incrível também, sou muito fã dela. Eu acredito, né, que a questão, né, da gordofobia, no caso, ela acaba sendo muito escanteada, né? Eu vejo que tanto
a gordofobia e a transfobia, né, especificamente, são deixadas muito de lado. Né, nesse sentido, né? Então, a gente, dentro, por exemplo, de algumas bolhas, né, do feminismo, a gente não vai estar falando de corpos gordos, não estaremos falando de corpos trans, de corpos gordos, de corpos que tiveram que passar por operações, por exemplo, de retirada de seio, né? E nesse sentido, né, eu sinto que corpo, ele é a mesma coisa que você ter uma voz, né? Você ter uma presença no mundo. Então, quando esses corpos, eles são negligenciados mesmo em lugares onde eles deveriam ser acolhidos, né? É a mesma coisa, né? Que você dizer continuar dizendo a eles que eles não têm o direito de existir, né? Que eles não têm o direito de se expressar, de colocar, né, as suas pautas, né? Eu lembro de um caso que Jéssica comentou, né, do BBB, em que tinha um personagem, tinha participante, o Babu, acho que ele era um homem É isso negro e um mesmo. homem gordo, né? E foi nesse caso que ela comentou que o que ele estava vivendo não era ali dentro, não era só racismo, ele também estava sendo vítima de gordofobia. E eu lembro que muitas pessoas tacaram muito hate nela por ela ter falado Nossa, isso. muito. Xingaram muito ela nessa época, eu lembro. E assim, né? E ela estava colocando algo que é muito basilar, né? De que o corpo dele também era alvo, né? De violências, né? E quando você coloca essa questão de que corpos negros e corpos trans, eu vejo muito isso tanto na gordofobia quanto na transfobia. Ele sendo, né, esse tipo de violência ser menos discutido ou menos colocado, eu acho que isso pode ser um problema. Eu tenho muito contato, né, com pessoas que escrevem, né, e que, assim como eu, também tratam de violência contra a mulher e de violência sexual no seu trabalho, né? E eu já ouvi, né, casos em que muitas delas acabavam sendo interditadas até por outras mulheres a colocar aviso de gatilho, a avisar que ia ter esses temas, porque é muito pesado, do ir por né? E eu lembro que a Dia Nobre, que é uma grande amiga minha, né? Ela recebeu um comentário desse, né, na Amazon, e ela até fez um vídeo dizendo, né, que, cara, esses filmes americanos, né, que você tem, né, grandes níveis de violência contra a mulher que são protagonizados por homens e tal, você não tem essa questão do gatilho, que são filmes que têm violência, que têm assassinato, que às vezes tem massacre, e você não tem essa demanda por colocar gatilho. Por que que você quer colocar gatilho num livro que conta a experiência de uma mulher que passa por isso, né? Então, eu sinto que esse tabu, né, que é colocado para os corpos, ele é colocado para os corpos que são dissidentes, os corpos que estão ali querendo contar a história que eles viveram de opressão. Você referencia seu livro ao Liminal Spaces, você usa plaquetes, usa fotos também, que são fotos que fazem a gente complementar e ao mesmo tempo pensar muito, assim, fotos solitárias, eu acho que eu vou dizer assim. Nossa, eu gostei muito do trabalho com as fotos. Eu, inclusive, continuei trabalhando com as fotos depois. E, assim, né, eu tenho uma grande influência nesse sentido, que é a Laila de Guadalupe, que, por sua vez, ela se inspirou muito no Roberto Piva para fazer isso no livro dela, né? Que é uma pessoa que trabalhou com isso no Paranoia, né? Que é o livro dele. Eu lembro que, assim, comecei com essa coisa das fotos a partir do momento em que já era permitido sair de casa, mas não era permitido você conviver com outras pessoas e tal. Então eu comecei a tirar essas fotos, né, de coisas jogadas no chão, de vendinhas, de manequim, porque eu queria brincar, né, com isso também, eu queria brincar com isso também, eu queria ver se isso tinha efeito na poesia, se dava para brincar com as duas coisas. E mais para frente, eu descobri essa estética dos liminal spaces, eu descobri isso na internet, no Instagram, na verdade.
né, que são, né, essas montagens, né, de imagens que a gente reconhece, mas que a gente estranha ao mesmo tempo. E eu achei que cruzava, né, muito com a ideia do inconsciente que eu buscava abordar no livro, né? Com a ideia do inconsciente, do vazio. Eu acho que principalmente dos lapsos de memória, né? Que a personagem vai passando, lapsos de memória, lapsos às vezes dissociativos, né? Então a pessoa ela não se sente pertencente àquele corpo, aquele corpo é estranho para ela. E no fim do livro, essas fotos acabam ficando mais coloridas, né? E isso foi intencional porque a ideia era trazer, né, fragmentos de sonhos dela, né? E se a gente voltar à ideia, né, do sonho e do inconsciente como uma máquina de produção de desejo, né? É nesse momento em que ela começa a se entender como uma pessoa integrada, a se entender como um agente, né, político, a se entender como uma sujeita mesmo, né? E então, né, a partir daí começa a aparecer, né, com mais força essa produção de desejo dela. Ô, Laura, como que esse livro chega no público, nas meninas? Então, eu estou partindo no Corpo de Laura de um recorte um pouco específico, que para além da Laura Palmer, né, eu acho que eu vou trabalhar muito com questões relacionadas à minha geração, relacionadas à internet, né, e eu lembro que quando eu publiquei, né, eu tinha muito desejo que ele chegasse em pessoas da minha faixa etária, né, tanto é que eu até fechei, né, eu fechei uma divulgação com uma menina que não era da literatura, mas que falava sobre esses assuntos e que tinha mais ou menos a minha idade, né, na internet. O meu desejo sempre foi, né, chegar nesses corpos mais jovens, que eu acho que estão mais vulneráveis de certa forma, principalmente por causa dessas questões, né, relacionadas à tecnologia, à internet, etc. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que o meu livro ele vem chegando a vários públicos, na verdade, a vários públicos. Eu lembro de ter lançado ele na Casa das Rosas, em um bate-papo, e de ter aparecido no lançamento pessoas que eu não conhecia, pessoas que estavam de passagem por ali, né, na Casa das Rosas, e que depois falaram que se interessaram, que estavam muito arrebatadas, né? Eu percebo que o pessoal, em geral, assim, principalmente na divulgação, o pessoal tem pegado, né, a questão feminista da obra, mas também a questão da Eleusiana. Então, o meu livro ele vem sendo comparado, né? Ele foi comparado pela Aline Aimé ao Frankenstein, mas um Frankenstein coletivo, ela chama, né? Porque o livro acaba trazendo muitas referências, né, poéticas. Outras pessoas também, né, falam, né, sobre essa questão de que parece que você está fazendo uma cirurgia e depois você remonta tudo de novo. Eu lembro que uma colega minha comparou aquele experimento do mágico, que você corta, né, uma pessoa ao meio e depois ela volta inteira. Então, eu acho que nesse sentido vem surgindo discussões bastante interessantes. O livro tá bem bonito mesmo. Eu indico ele sempre fortemente. Eu queria que você lesse alguma coisa dele, pro pessoal que está ouvindo a gente, para saber como que é um pouco a sua. Então, eu peguei um poema bem curtinho, eu tava com ele em mente, assim, né? Que é o poema que inicia o livro, praticamente. Laura deita meio de soslaio na cadeira de balanço, pensativa. O semblante é de quem se perdeu. Pergunta-se se é possível separar o belo e o terrível. Bem bonito isso. Isso mostra bem o tom também que tá o livro. Laura, quando você publicou esse livro, você falou que com essa ideia de falar com os meninos da sua idade e com o pessoal da internet. Hoje, a poesia, ela tem uma linguagem muito própria na internet também. Lançar um Uhum. livro físico é quase que uma revolução particular, né? Você colocar um livro físico para correr, e é tão importante porque é uma coisa que não acaba, né? Você vê as feiras, os festivais, os livros estão aí, mas a linguagem acaba
se confundindo com a própria linguagem da internet. A linguagem da internet é uma linguagem muito visual, e você fala do Deleuze, você fala das plaquetes, das fotos, dessa estética toda. Quando que você acha que o apelo da internet, seja pela estética em si, dos padrões todos que as meninas da sua idade, que as meninas obedecem, quando que você acha que isso se confunde? Quando que você acha que isso faz com que as pessoas entendam um outro universo ou o que isso prejudica? Você que aprofundou tanto no tema, assim. Eu acho que usar, né, desses artifícios, né, a linguagem da internet. Eu conheço até uma pessoa que usou o chat GPT, né, para fazer o próprio livro, né, e ficou bem legal o livro dele, assim, né. Eu acho que essas ferramentas elas estão aqui, né, para serem usadas, mas para construir também uma espécie de voz, né, de voz, né? Então, tipo, você apelar para esses recursos a fim de construir, né, uma voz autoral, ou ao fim de construir, né, um processo estético. Então, por exemplo, né, eu estudei a Adelaide Ivanova. A Adelaide Ivanova é uma poeta que cresceu em Recife. Ela usa muitas gírias, né? Muitas gírias. Ela faz muitas referências a Recife na poesia dela, né? Isso não afeta o sentido, isso não afeta o sentido, né? Eu acho que, para além disso, né, se apropriar desses elementos, se a gente for falar, né, por exemplo, de símbolos estéticos, né, de glamorização, por exemplo, na minha geração, de transtornos alimentares, você tem, né, comunidades que fazem isso, que usam, né, determinados símbolos para fazer isso. Eu acho que quando a gente traz essas coisas para a poesia, a gente não necessariamente está glamorizando essas coisas, a gente pode estar trazendo um tom crítico, né, e colocando as pessoas para pensarem ou para sentirem, né, né, de fato o que é isso, né, e não só engolirem como a indústria cultural em geral tende a querer fazer, né. Você sabe o poema Porca, da Adelaide? Eu acho que ele vai contextualizar bem com o que a gente está conversando. Aliás, eu sou muito fã da Adelaide, tenho muita vontade de conversar com ela aqui no Rabiscos. Espero que esse encontro aconteça também. A porca. A escrivã é uma pessoa e está curiosa como são curiosas as pessoas. Pergunta-me por que bebi tanto, não respondi, mas sei que a gente bebe para morrer sem ter que morrer muito. Pergunta-me por que não gritei, já que não estava amordaçada. Não respondi, mas sei que já se nasce com mordaça. A escrivã de camisa branca engomada é excelente funcionária e datilógrafa. Me lembra muito uma música, um animal, não lembro qual. É lindo esse poema, eu gosto muito. Muito, acho que ele encontra bastante com o que a gente tá conversando hoje. Ô, Laura, eu gostei muito da orelha do seu livro também, da Luísa Milk-Zanovski. Sim, a Luísa, né, eu conheci ela por causa do livro que ela publicou, que é O Diálogo. É um livro de prosa, é um livro difícil, né, é um livro difícil, né, que vai contar a história de uma sobrevivente de pedofilia, e vai mostrando toda a trama, né, que vai se fazendo, né. Tem muita relação com o livro Lolita e com o livro O Amante, né, do Ra, em que ela vai mostrar toda uma questão de uma síndrome de Estocolmo, dessa menina que acaba nas mãos desse predador, ela vir de uma família desestruturada, né, e que ao mesmo tempo era uma menina muito excluída, era uma menina que não tinha muita noção, né, do que eram os limites dela, né, e que conforme, né, ela vai crescendo, assim como a personagem do Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, essa personagem do livro O Diálogo, ela não tem nome, né, e a gente conhece ela adulta, já afundada, né, pelas consequências que o trauma trouxe para ela. E o livro ele tem esse nome exatamente, né, porque ela quer poder ter a oportunidade de falar, né, para esse predador, né, que fez o que ele fez com ela na infância, tudo, tudo, poder falar tudo que ela não pôde falar, né?
Então, esse livro ele vai começar no momento em que o abusador morre, né? Então, é um livro bem interessante, é um livro bastante profundo. Eu acho que é difícil a gente encontrar livros que falem sobre esse assunto especificamente de forma aprofundada na literatura contemporânea, do jeito que a Luísa fez. Então, fica também uma super indicação, né? Esse foi o livro que eu também li na pandemia, na mesma época que comecei a fazer as fotos e assistir Twin Peaks. E foi um livro que também me fez pensar, né, muito sobre essa questão do tanto do fazer estético quanto, né, da elaboração de algumas questões minhas mesmo, né, com questões, né, do fazer estético, né, como vingança, né? Eu acho que o livro que tanto, né, o Martelo quanto o meu livro, quanto o diálogo, eu acho que eles têm um pouco essa semelhança, isso, né, que inclusive é uma ideia que eu acabei, né, explorando bastante. Eu acho que essa colocação do corpo dissidente é uma forma de vingança, na literatura é uma forma de vingança, né? Acabou virando mais caldo, assim, para estudar. O pessoal que quer conhecer o livro para comprar, como é que faz, onde encontra, o que te acha nas redes. O meu livro, né, atualmente você consegue adquirir ele pelo site da editora Mocho. E quem tiver na Flip, eu vou estar com alguns exemplares no stand da editora Boio, que vai ficar na Casa Gueto. Então, se alguém quiser, né, comprar autografado, é uma oportunidade também. E o meu trabalho, ele pode ser conhecido também, né, pelas redes. Então, o meu Instagram, ele é @matrioskabooks, Eu que vou deixar aqui também um linkzinho aqui. eu vou estar lá falando sobre esses assuntos de uma maneira também mais aprofundada, né? Porque eu acho que se a gente fosse estender a conversa, ia dar muito, ia dar tipo 2 horas, né? A gente pode marcar mais papos. Uhum. Não tem problema nenhum. Laura, fiquei muito feliz com esse episódio. Você é uma querida. A gente já troca ideia já tem um tempo e eu fiquei muito feliz com o resultado do seu livro. E o seu livro, ele já nasce maduro e eu acho isso muito bonito quando eu vejo uma escritora jovem e de uma escritora que tem tanto a dizer. Principalmente isso, que o livro ele não fica inócuo, ele não fica em vão na prateleira. É um livro que eu já falei dele para outras pessoas, é um livro que eu indico também, e eu fiquei muito feliz de poder falar sobre ele com você. Então fica aqui muito a dica do Rabiscos, o Corpo de Laura. Vou deixar todos os links que a Laura falou aqui na descrição e todas as referências do episódio. Quem quiser ir atrás, eu acho que vai se engrandecer muito também, principalmente por isso. E muito obrigado pelo papo, Eu adorei. que agradeço mais uma vez pelo convite, eu fico muito feliz de estar aqui. E nos vemos da Flip, né? Daqui uns dias eu vou tentar soltar esse episódio na quarta-feira, para você que está em casa, eu e a Laura estamos gravando na segunda. Eu estou indo para a Flip já na quarta, mas eu vou editar ele amanhã e aí eu já deixo ele programado para quarta-feira, já está no ar. Então vocês podem ouvir e quem tiver indo para a Flip ouvindo Rabiscos, já pode ir lá conhecer a Laura pessoalmente, pegar um livro também, pegar assinatura, tirar foto e participar do sarau, que vai ser bem bonito também. É isso. Obrigado, viu? Obrigada. Pessoal que está em casa, então, semana que vem vamos ter o vlog da Flip, que eu e a Jéssica Balbino vamos fazer juntos. Logo, logo, vocês vão saber aí como que foi a nossa experiência da Flip 2023. É isso, um beijo a todos, bom dia, boa tarde, boa noite.